Tá nervosa? Uhum. Eu também sempre fico nervoso com esse negócio. Mais pelo vídeo. Mais pelo vídeo? Uhum. Mas assim, ó, o vídeo vai ser editado a milhões, entendeu? Porque acaba gravando sempre muita coisa. Sim. E aí nem sempre consegue usar tudo, né? Então, tipo, relaxa que essa parte depois eu ainda te mostro, se tu não gostar de alguma coisa, a gente... Não, tem boa, tranquilo. Eu sempre fico muito nervoso. O meu... É um desafio pra ti, né? É É. uma prática, assim, né? E Terapia. E eu não tenho, assim, muita desenvoltura, sabe, com conversa, assim. O que me deixa tranquilo, na verdade, é ter a câmera. Ah, é? Porque daí eu tô ensinando. Daí eu me visto de professor e Sim, daí... tu encara um personagem, né? É como se fosse um personagem. É um negócio... bota a capa e Sim. vai trabalhar. E ou ter a câmera ou ter uma turma. E quanto maior o número de pessoas, mais... Tipo em sala de aula, assim, você fica de boa. Olha que interessante. Agora você tem que falar com alguém assim, ainda mais num nível mais pessoal, sabe? Algum desconhecido e coisa assim, nossa, eu levo um tempo. Tipo uma reunião, assim. E outra coisa que eu costumo fazer também é gostar muito de montar essa parafernália toda, sabe? Porque isso leva um tempo, daí eu vou me ambientando. Sim, e também vai relaxando um pouco, né? O problema é que normalmente fazer isso deixa a pessoa muito nervosa. Porque ela começa a ver, não, surgiu um tripé aqui com uma câmera, surgiu outro tripé com outro, mais um, o que mais vai aparecer, né? Ainda que aqui tá uma montagem simples, às vezes a gente faz umas parafernálias muito gigantes. Fica uma coisa bem... Quando você vê aquelas cenas de bastidores do cinema. Sim, que tem mil coisas atrás do... É um negócio assim. E tudo isso eu já tava gravando, tá? Só pra saber. Ah, é? Essa já... Então, assim, se tu foi bem até agora... Ai, meu Deus. Vai continuar indo bem. Olá, pessoal. Então, começando o vídeo, eu tô aqui com a Poliana, que vai ser retratada hoje. Não é um ensaio como as pessoas costumam fazer. Eu até faço esse tipo de fotografia, mas eu não tô numa fase muito de fazer ensaio. Eu gosto de fazer, tô gostando de fazer retrato das pessoas. E uns retratos que transpareça o que a pessoa é realmente. Normalmente eu vou contra a maré, sabe? Tá na moda fazer ensaio sensual? Eu fujo disso, eu não consigo fazer. Aí eu acho que as pessoas estão se vestindo muito desse negócio de sensualidade pra cá e sensualidade pra cá, e tudo que quer fazer tenta transparecer uma felicidade, tenta transparecer esse negócio das redes sociais, né? E então quando todo mundo tá fazendo isso, eu tô tentando fazer outra coisa. Na verdade eu já fiz isso há um bom tempo atrás, e tinha ensaios, na verdade, que eu fazia a pessoa chorar. Não eu, particularmente, mas como o retrato, na minha concepção, deve transparecer o que a pessoa é, quando ela olhou para dentro dela e viu... Nossa, que... ela começou a chorar. Sensível. E aí, tipo, a foto, né, saiu daquele jeito. Então não é uma fotografia é pra ser você mesma, entende? E... nem todo mundo está preparado para olhar para dentro de si mesmo. Né? Poucos estão. Então é isso que eu quero passar sempre com os meus retratos. Conseguir também que a pessoa tenha essa experiência, né? Porque é uma experiência. Eu vejo isso da mesma maneira que, por exemplo, o médico, né? O médico está lá acostumado a receber 30, 40 pessoas, às vezes numa pegada assim de trabalho, uma na sequência da outra, e fica um negócio bem mecânico, e ele está super acostumado com aquilo, ele nem lembra quem que ele atendeu durante o dia.
Mas a pessoa que foi lá, pô, foi uma experiência. Eu aposto que tu lembra de todas as vezes que tu foi no médico na vida, né? E isso também, né? Porque eu já fiz milhares de ensaios e sessões fotográficas. Eu não lembro de todas elas. Mas eu garanto que as pessoas lembram. Com certeza. Né? Cada detalhe. E aí, eu gosto que isso seja uma experiência realmente para ela. E que não seja mecânico também para mim. É claro que às vezes você faz umas coisas comerciais que acabam sendo meio mecânicas. Mas quando é um trabalho assim que não vem escrito um roteiro do que você tem que fazer, eu acho legal ter essa intimidade, esse contato e essa profundidade da pessoa sentir. Então tem essa parte nesse vídeo. Eu vou mostrar como você conseguir estabelecer esse contato com a pessoa. E a Poliana eu já conheço mais ou menos. Ela frequenta a minha casa, as nossas filhas são amigas e ela é amiga da minha esposa, a da Bruna. Mas eu normalmente estou fazendo alguma coisa. A gente conversou muito pouco, eu acho, né? Nesse tempo todo. Então é quase que como uma desconhecida para mim. Então tem isso de conhecer ela para saber o que eu quero passar no retrato. Qual é a Poliana que eu quero que apareça na fotografia. Que é a que ela vai querer também, né? Ou a que vai surgir e vai acontecer, né? E tem essa questão e tem a questão da técnica, né? Do equipamento. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, talvez eu tenha que cortar alguns pedacinhos e depois numa outra oportunidade eu falo sobre isso. Mas a escolha da lente, a escolha do ângulo, é um retrato, mas não é um retrato 3x4. Ele é uma coisa elaborada, né? Então eu vou fazer um estudo do rosto dela para decidir, por exemplo, qual a lente, qual a inclinação da câmera, qual a altura da câmera, como que essa luz aqui vai se comportar. Tem um flash aqui em cima com uma softbox pequenininha, estou controlando ele a partir do rádio flash, e aqui eu estou com a Sony A7 III, que é uma full frame, e ela está com uma 28 2.0, tá? A princípio, né? Eu gosto de 28 para fazer retrato, apesar de todo mundo dizer que não deveria fazer. Não é a distância focal que influencia na perspectiva, e sim o teu distanciamento para a pessoa. E essa distância que eu tô dela aqui conversando é uma distância normal, né? As mesinhas de bares e coisas assim normalmente tem essa distância que é para você ter uma proximidade, mas ainda caber alguma coisa ali entre as pessoas. Então é uma distância confortável. Um pouco mais perto do que isso talvez fosse um pouco íntimo demais para quem não se conhece. E muito distante disso, tu também transparece essa distância na fotografia. Por isso que eu escolho a 28. A 28 ela dá essa distância aqui e eu tô conseguindo um retrato não muito fechado, da meio da barriga para cima, quase cortando o topo aqui e na horizontal. E aí eu tenho um truque quando eu faço aula assim, tem coisas que eu tenho que dizer para vocês que ela não deveria escutar. Então o truque é o seguinte: quando eu colocar o óculos, estou falando com vocês e você não escuta o que eu estou falando, certo? Não que eu vá falar alguma coisa que ela não pode ouvir, mas é que se ela fosse um cliente, eu jamais dissecaria o formato do rosto dela, explicando cada mínimo traço e por que eu estou escolhendo o equipamento, porque isso, além de ser um saco para a pessoa, também, dependendo da delicadeza com que você expõe isso, se não for assim de uma forma delicada, profissional e coisa assim, de repente você fala alguma coisa que a pessoa não queria encarar que existe, entende? Tipo, você não pode falar pra ela assim, seu rosto é gordinho, entende? Isso é um absurdo, sabe? Eu já vi fotógrafo falando isso mesmo fora de estratégia. Primeiro que não existe esse negócio
rosto gordinho. Os rostos têm formas diferentes. A beleza da humanidade é a variação. É você ter um monte de pessoas diferentes. E daí, cada vez que você faz um retrato, é algo extraordinário e diferente. Então, essa é a primeira coisa. Nada pode existir no rosto de uma pessoa que é negativo. Às vezes a pessoa tá fora daquele padrão que ela acha que existe e daí ela pensa assim, nossa, eu não sou bonita. Fazer um retrato desse jeito que eu faço é escancarar isso e demonstrar pra pessoa que ela é bonita mesmo assim. E isso, eu acho que tem boa parte desse empoderamento que tanto falam, né, principalmente feminino, eu acho que o verdadeiro empoderamento é você conseguir encarar de frente, né? O que você é, né? O que você sem é. Máscara, sem... E ficar bem com isso, né? Aceitar, né? Isso. Então, meus retratos buscam uma perfeição técnica para conseguir tirar o melhor da pessoa e não esconder o que a pessoa não gosta. Essa é a diferença básica. Tem muito fotógrafo, na verdade a maioria deles, que escondem as imperfeições. Eu não escondo as imperfeições, eu enalteço as perfeições. E as perfeições estão a perfeição está na variedade, está no que é singular teu. Né? Então a escolha do equipamento, a escolha do ângulo, tudo isso vai buscar isso. E daí esse é o ponto que eventualmente, do jeito que eu tenho que ser didático para vocês, eu não gostaria que a pessoa escutasse do jeito que eu falo. Então, por isso, esse truque do óculos, certo? Não sei se funciona. Eu gosto de pensar que funciona. Tá, então, a luz tá ótima, do jeito que tá. Eu vou mudar um pouquinho o ângulo aqui, que tá vindo um pouco de lado. Vou começar com uma coisa um pouco mais de cima. E agora vamos passar o rosto dela, tá? Então, primeira coisa, tá? Como eu disse, distância focal não altera a perspectiva. O que altera a perspectiva é a posição da câmera, tá? Então, ela vai ficar cantando? Não, ela já vai cantar. A máquina tá cantando. E você escutou o que eu tava falando, eu tô de óculos, você não podia ter escutado. Tá, é o seguinte, o rosto dela tem um formato retangular quadradinho, tá? Normalmente a cabeça, na verdade isso é um padrão humano, tá? A cabeça, o que você considera como cabeça, é maior do que o rosto, certo? Então se você fotografa de longe, um aviãozinho passando, bom, agora tá indo. Então, matematicamente, quanto mais distante você está da pessoa, mais precisa é essa diferença entre a distância do que se considera rosto e do que se considera cabeça, certo? Porque a cabeça inclui a orelha, por exemplo, e a orelha não faz parte do rosto. Então, se você fotografa muito de longe, a pessoa vai ficar com o rosto e com a orelha do tamanho matematicamente meio que padrão. Se você fotografa muito de perto, o tamanho da orelha vai ficando menor, o tamanho da cabeça vai ficando menor e o tamanho do rosto vai aumentando. Principalmente o nariz, porque é a primeira coisa que está perto da câmera quando você está fotografando de frente. Então, é preciso fazer uma avaliação da relação entre o tamanho da cabeça e o tamanho do rosto para decidir a que distância você vai fotografar. Isso não chega a sobrepor a necessidade de transparecer a intimidade demonstrada na fotografia. Se eu quero um retrato mais íntimo, não importa que vai deixar a pessoa com o rosto grande em relação à cabeça. Eu vou fazer assim. Mas é importante pensar porque vai te ajudar a tomar essa decisão, longe ou perto. E no caso dela, o cabelo dela praticamente cobre todo a orelha. Da posição que eu tô aqui, como ela tem um penteado assimétrico,
a pontinha da orelha desse lado aparece, mas só a pontinha. Então, a cabeça fica bem grande em relação ao tamanho do rosto, porque a cabeça inclui o cabelo, e o cabelo está pelos dois lados. Se a pessoa está com o cabelo preso, por exemplo, isso já mudaria, tá? Então, se a pessoa está com o cabelo preso, talvez eu não fizesse uma fotografia assim tão de perto. O maxilar dela, como ela tem o rosto mais retangular, é levemente protuberante para fora, assim, ó. O que é muito legal, é rosto de super-herói. Tu não escutou isso, né? É rosto de super-herói, tá? Isso é bacana, isso é legal de explorar, inclusive. Então, essa parte faz parte do rosto. E ela já é maior do que a parte de trás, que apareceria aqui, ó, que é essa curvinha por trás da orelha. Então, mais um motivo para eu escolher fazer um retrato um pouco mais próximo e usar a 28. O nariz dela é até pequeno, né? É pequenininho, é bem delicado, então não vai ter nenhum problema de usar a câmera tão perto, ela não vai ver depois um nariz que ela não vai gostar. Normalmente as pessoas que acham que tem o nariz exageradamente grande, quando veem isso na foto, maior ainda por a câmera estar próxima, odeiam, tá? Eu acho o nariz grande, ou nariz muito pequeno, ou nariz com forma tal, ou com forma tal, algo realmente especial e singular da pessoa. Mas eu não gosto de forçar, né? Então se eu acho que a pessoa de repente não gosta que o nariz dela seja tão grande, eu procuro que isso não seja ressaltado demais, né? Mas se eu vejo que existe uma chance dela perceber que aquilo realmente é algo a se enaltecer, tem muita gente que tem um nariz lindo, só que diferente, e acha que é feio, né? Então eu procuro daí ressaltar isso. No caso dela, ela tem um nariz padrão, não é nada que, assim, nossa, é extraordinário, o formato dele é único. Não, é um nariz padrão, pequeno, então ele não vai ser o astro principal desse retrato. A forma da boca dela também é razoavelmente padrão. Ela tem uma leve assimetria. Todos os humanos são assimétricos, tá? Isso vai da formação genética, isso vai do lado que mastiga. A pessoa que mastiga mais de um lado, aquele lado fica maior, porque a musculatura daquele lado se desenvolve mais do que do outro. Isso é absolutamente normal, certo? E, assim, de longe não é um defeito, mas você, fotógrafo, você tem que descobrir qual que é o lado da assimetria. Qual que é o lado um pouquinho menor do que o outro. Isso pode fazer diferença na tua escolha. E no teu caso, a assimetria está para esse lado. Esse lado aqui, que é o teu lado direito, é um pouquinho maior do que o lado esquerdo, certo? Então, o que eu vou fazer para que isso seja minimizado, de certa maneira, né? Eu não quero esconder isso, mas eu quero minimizar isso. Eu botei o flash desse lado. Foi uma escolha ao acaso, na verdade. Eu não tinha pensado nisso antes, mas a luz vai vir levemente desse lado, e tudo que fica mais claro chama um pouco mais de atenção. Então, como esse lado daqui é um pouquinho menor, a luz estando desse lado vai fazer com que o lado de lá perca um pouquinho de protagonismo na imagem, tá? E é legal que o cabelo também é assimétrico para esse lado. Eu não sei se isso foi uma escolha racional dela em fazer o penteado para esse lado, mas faz todo sentido. O penteado deve ir para o lado da simetria que é menor do que o outro, se você quer minimizar os efeitos dessa assimetria. Deixa eu ver o que mais. O olho dela, olhando aqui para a câmera, ficou um pouco pequenininho, e eu acho que é o olho que vai ser o astro principal desse retrato. Então, eu não vou fotografar a essa distância aqui, a essa altura, certo? Eu vou jogar essa câmera um pouco mais para cima. Você separa normalmente o rosto da pessoa em três zonas de interesse.
Zona de interesse 1, boca. Zona de interesse 2, nariz. Zona de interesse 3, olhar. E você escolhe qual que vai ser o protagonista do teu retrato. A câmera tem que estar alinhada com essa zona, certo? Então, no caso aqui, ela está alinhada com o queixo. Se eu quisesse que ela tivesse uma fotografia de uma atitude de poder, de imponência, esse seria o ponto ótimo. E isso combina muito com o maxilar dela, né? O maxilar de super-herói, imponência, poder, tem tudo a ver, né? Mas eu quero que o protagonista seja o olho. Então o que eu vou fazer? Eu vou subir a câmera à altura do olho, tá? Subir a câmera à altura do olho, e daí na hora da fotografia, como ela vai estar olhando para a lente, ela automaticamente vai levantar um pouquinho o queixo. E isso vai fazer com que a angulação do rosto dela projete o maxilar. Então, mesmo dando preferência para o olhar, o maxilar vai aparecer. E eu acho que ele também é um ponto muito interessante do rosto da Poliana. Então, a princípio, essas questões são as consideradas na hora de se fazer um retrato. Certo? Muito bem. Vamos... Oi, de novo? Olá. Vamos fazer alguns ajustes aqui na câmera. Se eu tivesse só falando com um cliente ou com alguém, eu só falaria isso daqui, tá? Ah, tô ajustando aqui a câmera, a gente já vai começar. Certo? E tudo aquilo que eu falei para vocês, eu iria simplesmente pensar para mim. Como ela tá sentada, tu relaxa, né? Aí eu gostaria que tu não relaxasse tanto, que tu ficasse um pouquinho mais... Imagine que isso não é uma cadeira, e sim um banquinho, onde você não pode ir para trás, certo? Como eu modifiquei aqui a posição da câmera, eu vou fazer um testezinho rápido de luz. Legal. Já tá muito bacana. Para mim, tecnicamente, tá perfeito, entende? Tecnicamente tá perfeito. Agora eu preciso tirar dela o que ela quer transparecer na fotografia, tá? Então, eu vou dirigir um pouquinho a coisa, e daí vou conversar um pouco com ela e vou ir fazendo fotos. Esse teu ombro aqui tá levemente caído em relação ao outro, tu só cuida disso, e cuide para que você esteja... não se joga para frente, fica... Mas tenta ficar confortável, relaxada. Vai funcionar da seguinte maneira: eu vou conversando contigo, vou tentar trazer coisas do teu pensamento que transpareçam para a imagem. Então, você está conversando comigo, mas eu gostaria que tu mantivesse sempre o olhar para a câmera, porque a hora que você olhar do jeito certo para aquela ideia daquela fotografia, eu vou estar com a mão aqui e eu vou disparar, certo? E você só vai perceber que está sendo feita uma foto porque o flash vai disparar, tá? Muito bem, Poliana, quem é você? Ai, meu Deus, que difícil. Não é uma pergunta tão difícil. Nossa. Começa pelas coisas mais básicas. Quem é você? Quem é você agora? Você não necessariamente precisa me responder pensando milhares de pessoas vão assistir esse vídeo. Eu vou cortar essas coisas depois, se tu não quiser que apareça. Se tu achar que alguma coisa é íntima demais, só pensa nela e me diz que você respondeu para si mesma essa pergunta, certo? Então, e o que vai aparecer ali no vídeo, depois eu corto. O que interessa é a imagem, entende? Então, eu preciso te conhecer, eu preciso saber o que eu quero tirar dessas fotografias. Ai, sempre olhando para cá. Porque nem eu sei o que eu sou, o que eu tô sendo agora. Então você é uma pessoa que está se descobrindo. Sim, muito. Isso é legal, porque essa sensação de descoberta é algo que realmente... A gente passa, eu acho que várias vezes na vida por isso, né? Tipo, na adolescência a gente tá tentando se descobrir. Sim.
essa parte da adolescência pra ti, essa descoberta de adolescente, porque tu é super jovem ainda, né? Tu é mãe, mas tu é super jovem. Não tá tão longe assim a adolescência pra cá. Nossa, pra mim parece que tá super longe. É? Tu tem essa sensação? Tenho. Eu tenho essa... Parece que é um tempo, nossa, que nem existiu, assim, muito longe, muito... Eu tenho a sensação de que na adolescência eu não sabia quem eu era. Eu tenho a sensação de que eu era ainda muito influenciada por coisas familiares, pelo meio que eu vivia. Influências negativas, influências positivas, o que tu Acho acha? que mais de manter assim um padrão, né? Uhum, Do que a sociedade ali que eu tava vivendo naquele momento era, né? uhum. Então eu mais queria me encaixar. De alguma forma eu sentia essa sensação assim de que eu queria, o importante era ser aceita, ser encaixada ali em algum grupo, algum padrão, só que nenhum era o que eu... Você não conseguia se sentir encaixada? Não. Eu só consegui começar a abrir minha mente e viver de uma forma mais coerente do que como eu me sinto quando eu saí do interior, né? Quando eu vim para Florianópolis e embarquei numa nova vida, assim. É. E tu é da onde? Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Tu é gaúcha. Legal. E como é que tu veio parar em Florianópolis? Então, eu sempre quis morar na praia. A vida toda eu quis morar na praia e quando eu fiz 18 anos eu decidi vir morar aqui. Aí fiz minha malinha e vim. É? Legal. Isso Foi é bacana, bem isso é uma na cara e aventura, na coragem. né? Mas tu tinha algum plano do que fazer aqui? Então eu vim para fazer faculdade, mas aí não rolou exatamente da maneira como eu queria, como eu busquei, assim, né? E aí logo eu comecei a trabalhar, fiz cursinho, mas aí não passei na federal. Aí comecei a trabalhar, fazer outras coisas e fiz o curso de comissária. Aí eu fiquei 8 anos na vida de comissária. Tu tinha que fazer várias caras. Como é que tu chegaria em alguém, por exemplo... Tu é treinada para chegar nas pessoas, né, de uma maneira simpática. Sim. Faz de conta que a câmera é uma pessoa e você teria que... Como é que chegaria? Como é que era o rosto que você faria para um passageiro que você acha que é encrenca, mas que você tem que atender, então, da melhor maneira possível para que ele não se torne uma encrenca? Pensa que a câmera é isso, que é aquele cara que você, assim, tu olha de longe, tem, né, esse tipinho? Sim. Que tu olha de longe, assim, tu pensa assim, nossa, eu preciso me cuidar com o que eu vou falar, porque esse cara... Então eu preciso ser muito mais simpática, além da conta. Respirar fundo, se encher tu tá olhando pra ele e ele não tá vendo você. Tu tá olhando pra ele e preparando a sua cara. Eu acho que eu tento ser o mais empática possível com a pessoa, né? Mas tu consegue fazer esse olhar agora? A câmera é uma encrenca, né? É uma coisa que não sei se te disseram ou se tu usava, mas teus olhos são muito bonitos. Eles têm, em volta deles, eles têm um azul bem mais escuro que vai gradando para um azulzinho claro e umas manchinhas laranjas, principalmente na parte de cima, assim, ó, que faz com que ele fique com uma coisa que joga para cima uma luz neles, só que às vezes você olha com olhos de ressaca da tatu, sabe? E dá uma fechadinha neles, e aí você perde boa parte desse brilho.
Eu acho que boa parte da tua simpatia ou do teu poder atrativo, eventualmente seria você conseguir abrir mais manter um olho. eles. É interessante você falar isso, porque eu tenho notado isso. Eu tenho notado, tenho feito muitos exercícios de me observar no espelho. Isso vai ser um exercício fantástico, porque depois olhar a fotografia... Ficar me encarando, assim, muitas vezes, né? E olhar bem fundo no olho, assim, e observar os detalhes. Isso é muito interessante você falar, essa questão das cores, porque eu tenho praticado mesmo esse exercício. A parte de cima, depois na fotografia você vai ver, a parte de cima do teu olho tem um cone laranja nos 2 olhos. E isso só aparece, só ressalta quando consegue entrar luz pela lateral do teu olho, e aí bate nessa parte mais laranja, e aí você tem essa diferença de cor que é sensacional, porque todo mundo fala olho claro é lindo, mas não é porque é lindo. O meu olho não tem desenho nenhum dentro, entende? Então você olha para um monte de olhos castanhos, todos eles são iguais. Em termos de cor, de forma lá dentro, mas o olho claro, ele tem formas diferentes lá dentro, tem cores diferentes e a beleza está na variedade. E o teu olho especificamente tem essa coisa muito especial desses 2 cones laranjas vindo de cima, assim, que são muito bonitos, mas que só aparecem quando você abre mais o olho, sabe? Então, direto nas fotos eu saio assim. Pois é. A minha esposa... E eu não consigo nem me ver. Ela normalmente abre, ela regalha. Ela nem tem o olho tão grande, sabe? Mas ela tem uma coisa de se espantar, sabe? Com as coisas e fazer essa expressão no olho. E daí isso ser natural. Né? Mas eu achei muito legal o teu olho de ressaca. Porque o formato dele fica bem amendoado quando você tá com esse olhar. Um olhar mais aberto. Não, ele mais fechadinho, natural seu. Tá. Entende? Ele fechadinho, natural seu é muito bonito. Em contrapartida, ele mais aberto ressaltaria mais a cor dele da parte superior. Então, eu acho que a gente podia fazer uma tentativa dupla aqui, que é uma coisa que eu não costumo fazer em retratos, que é dirigir, né? Mas se você quer ressaltar o teu olhar na fotografia, dá uma baixadinha no teu rosto, olhando com o rosto para cá, e agora só o olhar você levanta para a lente. Perfeito. Isso ficou bem legal. E esse teu olho aqui, ele parece que ele levanta um pouquinho mais do que esse. Isso dá um charme, sabe quando a pessoa dá aquela levantadinha de sobrancelha? Tu faz isso naturalmente quando você faz dessa maneira. E isso também faz com que o teu rosto fique mais simpático, sabe? E quando você olha assim, você faz uma cara... meio debochado, assim. Meio debochado, que é lindo. É muito legal. Eu acho que, inclusive, combina muito com, de repente, esse momento que você está de descoberta, porque quando a pessoa se dá o luxo de descobrir as coisas, ela olha para uma comida e ela não simplesmente come, ela pensa, nossa, eu não gostei disso. E esse teu olhar natural eu não gosto disso, eu gosto daquilo, eu não gosto disso, eu estou analisando o mundo e estou decidindo. Totalmente. Né? Totalmente. Isso tá sendo assim a oração da minha vida, assim, nesse momento. Eu tô com muita análise, muita observação de tudo que eu gosto, que eu não gosto, e eu não tô deixando passar nada daquilo que eu não gosto. Assim. Não tô tolerando, aceitando coisas que... Até esses dias eu saí e eu fiquei sozinha. Fiquei a maior parte do tempo sozinha, depois tomei um banho de mar sozinha. E eu me descobri assim como uma excelente companhia de mim mesma. Legal. Isso é fundamental, porque você não consegue olhar para dentro de si se você tá distraído com alguém, né? Exato. Né? Isso é fundamental. E como é que você vai
Não que você precise atrair alguém, mas como é que você vai estar cercado de alguém que é aquela pessoa que você quer, se você não sabe quem você é? Isso é bem importante descobrir. É uma pena que a gente não tem um manualzinho que pode ler lá na adolescência disso, né? Porque eu acho que a máxima do adolescente é quero ser aceito sendo igual àquela pessoa que é aceita. Se comparando, né? A algo assim. Como se tivesse um padrão para ser do que é aceito e do que não é, né? Sim. E isso sim, na verdade, eu tô procurando me reencontrar comigo mesma depois de ser mãe. Sim. Porque foi um processo muito intenso, muito difícil em muitos momentos, mas muito libertador, assim. Porque agora eu me sinto muito mais potente sendo eu mesma do que quando eu tinha 20 anos. Isso é importante, né? E você acha que ter sido mãe é uma coisa fundamental ou você acha que você conseguiria chegar aí naturalmente? Não, pra mim foi. Pra mim, né? Não acho que é uma coisa que todos tenham que passar, mas eu acho que pra mim foi. Eu sempre quis. Eu sempre quis ser mãe. E não foi nada daquilo que eu imaginei que ia ser. Nada. Mas foi muito bom, assim, me trouxe muita clareza, trouxe muita maturidade e vontade de querer assumir quem eu realmente sou. Não simplesmente querer me encaixar num padrão, não simplesmente querer ser como os outros. Eu acho que a essência de toda essa transformação é isso, assim. É esse encontro comigo mesma, essa magia, assim, de você olhar e se enxergar, e se ver. E não simplesmente, não, me identificar com algo ou com alguém. Legal. Esses momentos de silêncio, que eventualmente numa conversa seriam estranhos, é um momento de reflexão que eu pego o que você está pensando, sabe? E daí com aquela expressão que você está realmente sentindo. Né? Então não se incomode com os momentos de silêncio, porque eles são maravilhosos. Eu gostaria que você conseguisse pensar nisso da tua filha durante um tempo, pensar para você, não precisa me falar nada. Olhando para a câmera, eu só quero que tu imagine o processo, né, que é tão difícil. Eu também sou pai, é tão difícil você ter isso, às vezes você quase enlouquece, né? Mas aí de repente ela faz alguma coisa fantástica, do tipo colocar um negocinho pra pular aqui, né? Sozinha. E da onde que tira essas ideias, né? Como que pensa numa coisa assim, e como tudo que ela tá fazendo, na verdade, de certa maneira é alguma coisa que você trouxe, né? Porque, por exemplo, tu tinha me falado, né, que ela estava pulando elástico. Ela viu você pulando? Ela viu aonde? Não, eu e minha mãe, a gente mostrou como pulava elástico. A gente pôs na nossa perna e aí ela pulou. E aí ontem a gente estava aqui e aí ela organizou as cadeiras e pôs nas cadeiras sozinha, para ela poder brincar sozinha. Sem precisar de outra pessoa, né? Sim. E eu achei o máximo, porque ela pensou os lugares certinho de como fazer e executou. Perfeito, foi tudo da cabecinha dela, da maneira como ela... E esses momentos me trazem muito aconchego, assim, no coração. Eu sinto
como se eu cumprir bem o meu papel, assim. Como se eu, não, tô fazendo... Tô no caminho certo, não tô... Não sinto, assim, de tá errando tanto. Errando ou faltando. Ou faltando. Claro, errando, a gente vai errando, acertando, até achar um equilíbrio, até achar, mas... Na maioria das vezes eu me sinto bem coerente com aquilo que eu tô passando pra ela e o que eu tô sentindo, assim. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Porque os pais normalmente se cobram se estão fazendo o certo. Sim. Eu acho que o certo, absolutamente certo, seria robótico demais. Eu acho que a questão é ser coerente, né? Nem cabe, né, pra criança. A criança precisa também de humanidade ali. Ela precisa de algo palpável, que resiste, né? Não uma máquina criando ela. E tem dias que eu tô nervosa, tem dias que eu não tô com paciência, tem dias que eu grito mais, tem dias que eu respiro mais vezes antes de falar. Você tem alguma cara de se fazer entendida pra ela? Do tipo... como é que é o sobrenome dela? Quando a gente fala o sobrenome da criança é quando o bicho pega, né? Você tem alguma cara assim? Uma cara de... Mas já te falei pra você não fazer isso. E... Eu olho muito no olho dela e eu tento falar o mais baixo possível. Tu tá olhando pra ela agora. Tu não precisa falar nada pra ela, só quero que tu encarne essa... Tem muita doçura nesse olhar, na verdade. Tu normalmente consegue o teu objetivo? Ela te escuta logo de cara? Sim. Sim. Porque com um olhar tão doce assim é difícil passar... Ela geralmente me atende no que eu peço. É bem difícil, assim, as teimosias, mas... A não ser que a gente não tá fisicamente perto. Se ela tá longe de mim, aí ela me desdobra. Aí ela faz o que ela quer, ela não vem quando eu chamo, eu tenho que ficar fazendo barganha. Sim. Mas, no geral, ela escuta, assim. Ela vem quando eu atendo, quando eu peço. Legal. Bacana. Gostei disso. Vamos dar uma olhada nas fotos? Vamos? Eu não vi nenhuma. Eu tava só prestando atenção em ti. Não viu? Não, eu presto atenção no equipamento. Eu vou ir mais do teu ladinho, pra tu não sair da posição. Normalmente eu fico prestando atenção no equipamento antes de começar. Eu dou toda a atenção no equipamento antes. E depois eu não fico olhando pra câmera. Eu olho pra pessoa. Porque se você estabelece o contato com a câmera, você perde o contato com a pessoa. É claro que eu tô, na minha visão periférica, reparando se tá tudo ok, se tá gravando, se a bateria tá certa, se tá mudando alguma questão de luz, se bateu a luz em algum lugar e tá refletindo. Tudo isso tá passando pela minha cabeça. Eu acho que essa é uma dificuldade gigante de se fotografar com alma. Você ter alma ao mesmo tempo que você está ali lidando com uma coisa tão matemática, tão técnica, tão complexa quanto esse monte de parafernália aqui. Eu acho que esse é o maior desafio, né? Mas sempre a tua ligação com a pessoa tem que sobrepor absolutamente tudo. Você não pode deixar desandar a parte técnica, mas o principal é você estabelecer o contato com a pessoa e não perder isso. Vamos dar uma olhadinha nas fotos. Agora, de posse desse conhecimento, eu posso pedir expressões para ela, lembrando quais são as expressões que ela fez quando ela estava falando de determinadas coisas. E com isso a gente pode fazer algumas variações, umas coisas um pouco mais posadas, alguma coisa que não fique tão ela e câmera, tá? Então, para isso, a gente vai levantar. Essa é a primeira coisa, né? Poderia ser num banquinho alto, daqueles tipo de
de balcão de bar, onde você acaba tendo que ficar com uma postura mais reta, porque a tua perna fica abaixada lá embaixo, mas nesse caso a gente só tem aqui coisas baixas, então a gente vai ficar de pé. Essa é a primeira coisa. Olha de lado para lá e vira o olhar para mim. Uma pontinha do teu cabelo subiu ali. Na verdade esse vento tá até legal, só que foi só um fiozinho. Daí não fica tão bacana. Puxa de novo o cabelo como tu fez outra vez. Eu acho que você colocou por trás assim, aí deu uma levantada. E olhando para baixo. Essa relação da mulher com o cabelo é algo bem, bem profundo, sabe? Muito particular, né? Porque parece que vocês se expressam com... Total. Né? Total, o cabelo, nossa. Agora... Você vê que desde que eu sentei aqui eu tô mexendo no meu cabelo. Sim. Tô ajeitando o cabelo todo tempo. Desajeita ele então. Puxa ele pra frente. Deixa ele cair, deixa o vento trazer ele. E só olha pra mim. E esse é o momento pré-arrumação da tua vida também. Tá? Agora tu pode nascer. É isso. Muito Valeu obrigada, mesmo. adorei. Que bacana. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e continuem conosco para os próximos. Até mais. Tchau.